Opa, pronto. Essa é a gravação. A aula de hoje vai ser uma aula bem escrita, tá, gente? Eu vou trazer uns conteúdos importantes para vocês. Olha, agora foi. E aí, ele aqui. E aí, o seguinte, a ideia é dialogar sobre as propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos. Então, eu não vou falar muito, porque infelizmente a gente não tem muito tempo. Galera, só bem fechar, nossa aula é para começar 11 horas, 11h10. Acho que era 11h10, hein, velho? 11h10? E eu boto sempre para começar 11h05, achando que era 11 horas. Ó. Já botou 11h15, pô. Não, vou deixar assim que tá indo bem. A gente precisa fechar. Que bom, então que a gente tem bastante tempo. Eu vou passar essa lista de informações para vocês, só que eu não vou passar conteúdo não, tá? Não vou passar. Sempre boto aqui o negócio e esqueço de tirar as câmeras, né? Antes da aula daqui, eu faço aula pra Jéssica. É a aula de Jéssica, de Jamília, né? Que tem tradutor, eu boto a segunda câmera pra ter uma tradução. Então, bora lá, ó. Boa transição. Propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos. Gente, eu não vou ser muito alongado não vou alongar muito não, tá? Eu vou falar simplesmente quais são as propriedades. Quando a gente fala de propriedades físico-químicas, a gente tá falando geralmente... Professor, olha a foto de William aí, cueca na cabeça. Foto de William? É um crime. Ô, William, com a cueca na cabeça não ficou legal não, tá? E aí, Salles, bem-vindo. Bem-vindo. A foto dos dois tava bonita, pô. De William e de ontem tava muito bonita a foto, cara. Não sei por que vocês tiraram. Tudo Ô, bem. professor, Pode falar. que dia eu vou fazer a avaliação mesmo? Eu achei que Rapaz, vocês têm que entrar em contato comigo sobre essas coisas com mais antecedência. Tá? Manda mensagem no privado nesse tipo de questão. Deixa eu ver aqui. Seu nome. Terceiro ano. MSI. É porque o senhor ficou pra falar que eu ia fazer quando alguma turma fosse fazer, alguma outra turma. Isso, a turma toda fez Aí ia já. me mandar. A turma toda já fez. Gidiane, vou botar então pra você fazer a avaliação hoje à tarde. Você entra em contato comigo? Pode ser? Eu não vi não, que cortou. A gente fazer a avaliação hoje à tarde. Tá. É possível? Qual horário é bom pra você? 3 horas eu vou ter que sair. Então, 1 hora em ponto. Pode ser. Pronto, avaliação. Geidiane. Terceiro. MSI. CEP. Pronto. Ô, Matheus, aproveitando Salve. no assunto de avaliação, Ah, teve algumas provas que não apareceu a nota, não. cara, Eu tô falando porque não é só a minha, entendeu? Senão eu não falaria. Ê, passarinho enjoado. Samuel, teve várias pessoas que não receberam nota. Sabe por quê? Botaram e-mail errado, cara. Não, tipo assim, chegou o e-mail, entendeu? Falando, você preencheu o formulário, tal. Mas em alguns e-mails apareceu a nota, tipo assim, 300/500. No meu não apareceu, apareceu as respostas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que sua nota eu já tenho, cara. A sua nota eu já tenho, tá aqui. Você também não apareceu, não. A Diário, sua nota eu também já tenho, tá? Então, quem tá com esses problemas vai esperar eu terminar de ver os formulários. Eu devo ver até sábado, eu acredito. Sábado eu vou dar aula, né? Mas eu acredito que sábado eu já esteja com as notas do formulário todos jogados, arrumados e vou passar a nota para todo mundo. Lá no Classroom eu vou botar uma tabelinha em PNJ com o nome de todo mundo e as notas fechadas, tá bom? Aí tô tendo esse probleminha por causa desses formulários. Que eu fiz eles, mas eu não fiz do jeito correto. Mas essa semana vocês vão ter as notas, tá? De vocês tá tranquilo. Aqui, ó, no meu quadro de notas de vocês, falta Fabrício, Geidiane e Leslie. Tá? Fabrício sumiu. Geidiane, a gente tá conversando agora sobre. E Leslie também sumiu, né? Por isso estou mandando. Entre em contato com ela para conversar com ela, que é importante esse momento. Ela tá precisando de contato. Certo? Bom. Então, bora lá. Bora dar prosseguimento. Podemos dar prosseguimento, Samuel? Tá dúvida tirada? Pode. Pronto. Então, infelizmente está tendo esse atraso, mas eu já tô com as notas de vocês.
Já fiquem sossegados que tá tudo certo, né? O problema é quando não tá certo. E você já tá tudo certo. Então, bora lá. Então, a gente vai falar sobre as propriedades físico-químicas. E aí, eu vou dividir ele em dois grandes grupos, que são os alcanos e os alcenos, tá bom? A gente precisa falar também das reações de substituição e tudo mais. Então, eu vou ter que ser um pouquinho prático nesse processo de escrita. Bora acompanhando, bora registrando. Aí, no final, me lembre de tirar o print para mandar para vocês. Talvez eu estoure alguns minutinhos do horário, o que não é bom para mim, porque eu também tenho que dar aula daqui a pouco. Então, quais são as características? Quando eu falo de propriedades físico-químicas, de forma grosseira, eu estou falando sobre temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Eu estou falando sobre polaridade. Eu estou falando sobre solubilidade. Eu estou falando sobre densidade, tá? Basicamente. Então, eu vou trazer as características gerais para vocês desses grupos e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre eles. A princípio, então, o que é que eu vou falar dos alcanos? Eu posso falar que a temperatura de fusão e temperatura de ebulição aumenta progressivamente com o aumento da cadeia carbônica. Tá bom? Tá, professor, me mostra esse negócio aí. Ponto de fusão, hidrocarbonetos. Eu disse de qualquer jeito que vai aparecer a palavra correta para mim. E cadê aqui? Pô, cadê aquele? Aqui o gráfico. E aí me vem um gráfico muito bom. Eu vou pegar só a imagem dele e colocar aqui. E aí a gente tem essa imagem aqui para representar. Observa que aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho 2 carbonos, 3 carbonos. Eu estou aumentando o número de carbonos. Quando eu aumento o número de carbonos, observa com a temperatura, ó. Quando tem um carbono, cara, ele vai sair do estado líquido para o estado gasoso a menos de 100 graus, a quase 200 graus negativos. Agora, quando eu tenho 5 carbonos, olha para aqui. Para ele sair do estado líquido para o estado gasoso, ele vai ter que chegar a mais de 0 grau. E quando a gente chega, por exemplo, no carbono que tem 12, que chega a mais de 200 graus para sair do estado líquido para o estado gasoso, tá vendo? Então, ele vai aumentando de acordo com o aumento da sua cadeia carbônica. Essa é a primeira informação que a gente pode trazer para vocês sobre. Tá? O segundo, são compostos apolares. Galera, compostos apolares são aqueles compostos que não apresentam cargas nem positivas nem negativas. Quando vocês pegam um elemento como, por exemplo, o metano, o metano é o CH4. A gente já falou sobre isso aqui na parte da nomenclatura. E eu vou retornar a nomenclatura na próxima aula. O CH4 é esse daqui, ó. O carbono, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O que é que ele vai fazer então? Ele vai pegar e vai puxar todas as moléculas de hidrogênio para próxima dela. Só que elas puxam com a mesma força. Quando elas puxam com a mesma força, uma anula a outra. Como uma anula a outra, não tem possibilidade de ter uma carga polar. Por exemplo, agora, quando eu tenho a água lá já tem uma estrutura diferente, que é isso daqui. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele vai ficar puxando os 2 hidrogênios para próximo dela. Quando a gente soma esses vetores de força, ele vai ter uma força puxando mais para cima. Quando isso acontece, então esse lado aqui vai ter uma carga que nós chamamos negativa e os hidrogênios vão ter uma carga que nós chamamos de positiva. Criou 2 polos, um polo negativo e um polo positivo. Então, aqui existe uma polaridade, tá bom? Quando a gente fala dos alcanos, todos os alcanos, eles são apolares. Tá? Porque a sua cadeia, ela acaba um anulando a força da outra e vai dar essa polaridade neutra neles. Tá? Bora para o próximo. Por serem apolares, né? Como são apolares, são compostos apolares e possuem interação do tipo dipolo induzido ou dipolo instantâneo, certo? O que traz a interação das forças de London. Já foi falado isso lá no primeiro ano, na química. Certo? E aí eu recomendo que vocês deem uma estudadinha. Inclusive,
Não sei se eu tenho vídeos. Talvez eu tenha vídeos falando essa aula para outras turmas, mas se quiserem, depois vocês me pedem aí que eu mostro. Ou vocês vão na internet que tem vários vídeos legais falando sobre esse tópico aí, tá? Tem muito material bom sobre isso daí. Aí, outra característica. Os compostos de cadeias normais, são aquelas cadeias longas, tá? Apresentam temperatura de fusão e temperatura de ebulição maior do que os compostos ramificados, tá? Como assim, professor? Eu estou dizendo isso daqui, ó, gente. Eu estou dizendo que eu posso ter numa cadeia carbônica, agora eu vou fazer em forma de barrinhas, eu posso ter essa representação aqui que a gente já viu, já fez várias vezes, né? Eu posso ter uma cadeia carbônica desse jeito. Aqui, ó. Ele está me falando que essa cadeia carbônica aqui, ó, ela tem uma temperatura de ebulição maior do que cadeias ramificadas com a mesma massa molar. Como assim, professor? Isso daqui, ó. Nesse elemento aqui eu tenho uma quantidade de carbonos e nesse elemento de cá eu também vou ter uma quantidade de carbonos, só que agora, ó, ele tem duas ramificações. Então, quando eu conto carbonos aqui, ó, eu vou contar os carbonos de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Quando eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apesar de ser estruturas diferentes, eles possuem exatamente a mesma quantidade de carbonos. Por possuírem a mesma quantidade de carbonos, eles têm a mesma massa molar. Só que, como esse tem ramificação, a temperatura de ebulição dele é menor do que esse de cá que não tem ramificação. Então, é mais fácil eu transformar esse aqui em gás do que transformar... Quer dizer, é mais fácil transformar esse de cá, o segundo, em gás do que esse de cá. Tá? Esse aqui é mais difícil. Então, esse aqui é mais difícil. Esse aqui é mais fácil para virar gás. Tá? É basicamente essa linha de raciocínio que acontece entre essas duas cadeias, quando ele fala que cadeias ramificadas têm maior facilidade para virar, para estar no estado gasoso. Pode perguntar, gente. Levantei sem querer, rapaz. Tranquilo. Bom, outra característica. Eles são compostos apolares. Por serem compostos apolares, eles não se eles não se dissolvem significativamente na água. Ele é possível dissolver? É, mas é muito pequena a chance de dissolver. E ainda tem mais, ó. Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. Então, à medida que a cadeia carbônica vai crescendo, mais difícil vai ficando a capacidade de se dissolver na água. Por último, a densidade sempre estará entre 0,5 gramas por ml a 0,8 gramas por ml. O que isso significa? Significa que a sua solubilidade, ela sempre vai ser... A sua densidade é menor do que a da água, então ela sempre vai ficar em cima da água. Então, qualquer hidrocarboneto que eu coloque dentro de um copo de água, ele vai flutuar. Tá certo? Então, aqui estão as principais características dos alcanos. Bora falar agora dos alcenos e alcinos. Só para lembrar, gente, alcanos são aqueles compostos que apresentam apenas ligações simples. Alcenos são aqueles compostos que apresentam pelo menos uma ligação dupla. E alcinos são aqueles compostos que apresentam pelo menos uma ligação tripla. Tá bom? Basicamente. De forma geral, é possível generalizar as propriedades dos alcanos para os alcenos e alcinos. Então, de forma geral, gente, todas as propriedades que eu falei para vocês agora, elas fazem parte também dos alcenos e dos alcinos. Agora, elas têm algumas diferenças, como, por exemplo, elas têm uma polaridade levemente maior por conta das ligações duplas e triplas. Eles vão ter uma temperatura de fusão e ebulição também levemente maior por conta dessas ligações, tá?
E aí, a solubilidade ela é semelhante, a densidade ela é semelhante, certo? Então, a princípio, quais são as informações importantes que eu vou trazer? Aqui, ó. A diferença é que as ligações duplas e triplas causam e deixam o composto mais polarizado. Ou seja, dá uma possibilidade de criar uma certa polaridade nesses compostos, tá? Mais polarizado, tornando as interações intermoleculares, que é a interação entre as moléculas, mais fortes. E aí, gente, essas interações que deixam eles mais fortes, o que é que ele causa? Aqui, vou dar continuidade, inclusive. Ponto. Com isso, as temperaturas de fusão e temperatura de ebulição são ligeiramente maiores que as dos alcanos, tá bom? Correspondentes, que é importante. Ou seja, se eu tenho um alcano com 2 carbonos e um alceno com 2 carbonos, o alceno vai ter uma temperatura ligeiramente maior para poder evaporar, para poder entrar no seu estado de fusão do que o alcano, tá? Basicamente isso. E para fechar esse grupo aqui, é interessante dizer, ó, os 3 compostos, quais são eles? Alcanos, alcenos e alcinos, tá? São miscíveis, ou seja, eles têm uma capacidade de se misturarem, como a gente pega água e café que bota e mistura, ele tem essa capacidade de misturar entre si, formando uma mistura homogênea, tá? Então, aqui as principais características dos alcanos e dos alcinos, certo, gente? Tranquilo essa primeira informação? Percebeu que não tem nada de grave, que são coisinhas simples que é importante a gente saber? Tem alguma dúvida sobre isso? A gente pode dar prosseguimento? De vez em quando é bom vocês falarem, tá, gente? Pode continuar, professor. Obrigado. É porque para me sentir sozinho aqui, pô, tá tão solitário. Eu já não tô vendo o rosto de ninguém aqui. Vou até procurar aqui onde é que tá. Esse aqui não posso fechar. Vou até procurar onde é que tá a câmera de vocês aqui para poder acompanhar, porque esse mundo sozinho aqui já basta de tanto isolamento. Isso aqui tá certo. Isso aqui, vou até juntar esses dois aqui que eu não vou poder fechar nenhum dos dois. Botar aqui. Esse de cá eu posso fechar, esse de cá eu posso fechar, esse de cá eu posso fechar. Bom. A apresentação, a apresentação que eu estava fazendo para os meninos eu posso fechar também. Pronto. Controle de vistas aqui. Fechar. Aqui, achei o que eu queria ver, que era justamente a tela de vocês. Agora eu estou acompanhando vocês. Pronto. Pronto, agora sim. Bom, então ótimo. Agora a gente vai falar do outro tópico, eu vou até botar na outra página. São as reações dos hidrocarbonetos alifáticos. Os alifáticos são os hidrocarbonetos que não são aromáticos, tá bom? Basicamente. E aí, o que a gente precisa entender? A gente precisa conhecer algumas coisas sobre essas reações. Primeiramente, é um fator importante sobre eles. As reações dos hidrocarbonetos alifáticos, elas formam diversos produtos, tá, gente? Elas são, alguns dizem que tem até uns produtos importantes, só que eu não estou com nenhum produto aqui listado, eu não levantei essa possibilidade de produtos que são formados. Mas são mais utilizados em diluições e outros processos químicos. Só que é o seguinte, para a formação desses produtos, essas reações, principalmente as reações de adição, que é a reação de acréscimo, elas costumam acontecer em alcenos e alcinos, porque eles são mais reativos por causa das insaturações. Então, as reações
são mais comuns em alcenos e alcinos devido às suas insaturações, tá? Ligações duplas e ou triplas, certo? Então, essas insaturações, elas vão fazer com que aconteça com mais facilidade a possibilidade de uma reação química. E como é que funciona essa insaturação nesse processo assim que facilita essas reações? Da seguinte forma, ó, bora escrever aqui a primeira que a gente vai falar, né? Que é a reação de adição, tá? Vou deixar de pretinho aqui. E aí eu vou explicar para vocês o que seria essa reação de adição, de uma maneira geral, né? Então, bora escrever aqui. De maneira geral, nas reações de adição, uma das ligações duplas ou triplas será quebrada e duas novas ligações serão formadas. Então é isso que acontece quando a gente fala da reação de adição, que vai acontecer, tá? Vou até botar aqui, ó, em alcenos e alcinos, tá? Tá, professor, mostra na prática o que é que está dizendo aí. Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu tenho aqui uma equação química. A equação química tá assim, ó, AB mais, vou sair bonitinho aqui, né? C2H4 vai gerar um novo composto, tá? Que composto seria esse? Seria C2H4AB, tá? De forma bem genérica. Como é que eu posso expressar isso visualmente? Olha, para expressar visualmente, eu vou apresentar todas as ligações que acontecem nesses elementos para a gente poder entender. A ligação entre A e B é uma ligaçãozinha simples, tá? E aí, ele está fazendo a ligação com dois carbonos. Esses carbonos têm ligação dupla e ele faz ligação com outros dois hidrogênios, tá? Observa como é que está a formatação. E aí, ele vai fazer essa nova ligação. Tá, bora visualizar essa nova ligação da melhor forma possível. Inclusive, para visualizar elas, eu vou até fazer um macetezinho aqui. Eu vou pegar esse A e B e vou botar de outra cor para a gente ver o encaixe dele nessa nossa estrutura. Quando acontece isso daqui, o que é que vai ter? Vocês estão vendo essa ligação dupla aqui? Uma dessas duas ligações ela vai quebrar. Quando ela quebra, o carbono fica disponível. Cada um dos carbonos tem disponibilidade para fazer uma nova ligação. E aí ele vai ficar desse jeito, né? Esses dois carbonos, quando quebrou a ligação, ele vai ficar desse jeito. Só que ele vai ter a ligação com hidrogênio permanente ainda. Como ele tem essas ligações com hidrogênio permanente, eles vão ficar aqui, ó, com um elétron livre e um elétron livre. Porque esses dois elétrons, eles faziam a ligação dupla, tá? Ele quebrou a ligação e ficaram aqui, ó, o pedaço dela. Acontece que A e B nesse processo também quebra. E ao quebrar, o A ele vai conseguir fazer a ligação com um elétron, um dos elétrons. E o B ele vai conseguir fazer a ligação com outro dos elétrons. Então, quando a gente falar que estamos tendo uma reação de adição, significa que uma ligação está sendo quebrada e estão sendo formadas essas duas. E por que essas ligações elas são mais comuns nos alcanos e nos alcenos e nos alcinos? Justamente por causa dessa ligação dupla. Se eu tivesse um elemento com ligação simples, não tem como ele quebrar. Se eu quebrar, ele quebra a molécula, vira outra coisa, tá? Então, os alcanos a gente só utiliza em reações de substituição, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Primeiro a gente tem que entender como funciona esse tipo de reação. Vocês entenderam, gente? Compreenderam o formato direitinho de como acontece uma reação de adição? Não. Não? Dá um pouquinho mais de informação, Samuel. Bora. Muito seco esse negócio aí, que eu mal entendi direito. Eu não entendi nada e tava pensando isso. Não entendeu nada, ótimo. Melhorou a ação, porque o não é muito seco. Bora lá então. Eu estou falando o seguinte, eu vou até apagar essa de cima aqui para facilitar. O que interessa para a gente é essa de baixo. Olha o que está acontecendo. Eu tenho aqui duas moléculas, uma molécula AB e uma molécula que tem aqui, ó, 2 carbonos e 4 hidrogênios. São duas moléculas. Aqui é um metano, né, de forma na nomenclatura que a gente já conversou. Aqui são a molécula simples. Quando eu tenho essa estruturaçãozinha aqui, quando eu faço uma reação de adição, olha bem,
ele diz, uma das ligações duplas ou triplas será quebrada. Então, uma dessas duas ligações, ela será quebrada. No caso, eu quebrei a ligação daqui em cima entre esses dois carbonos. Quando eu quebro essa ligação, ele simplesmente vai formar esse composto que você está vendo aqui, ó. Esse composto. O carbono, continuando com uma ligação entre eles, fazendo as duas ligações com o hidrogênio. Só que é o seguinte, para um carbono estar estável, ele precisa fazer 4 ligações. Nesse caso, só tem 3. Então, ficou um elétron solto aqui para fazer uma 4ª ligação. E ficou um elétron solto aqui para fazer uma 4ª ligação. Quando quebrou essa ligação e teve a junção com esse elemento, acontece que o A e B também teve a quebra da sua ligação. E aí eles ficaram com seus elétrons livres. Ao ficar com seus elétrons livres, eles vieram e se conectaram aos elétrons livres do carbono, formando uma nova substância. Entendeu? Pegou a ideia, Samuel, agora? Peguei. Pronto, é isso que acontece. E aí, essas reações de substituição, elas têm algumas variações. Essas variações recebem alguns nomes. Eu vou listar cada um dos nomes aqui, e aí a gente vai fazer os exemplos de cada um deles, tá? Eu vou até botar 0, 1. São tipos de ligações, tá, gente? A gente tem o que nós chamamos de hidrogenação catalítica, tá? Temos a 0,2, que eu vou chamar de halogenação. Temos a 0,3, que é a não sei se é com H. Hidrohalogenação. Tá? E temos a 0,4, que é a hidratação. Então eu consigo fazer esses 4 tipos de ligação. Professor, pelos nomes é tudo difícil. É difícil? Não, gente. Não é difícil. A única coisa que você tem que ficar ligado é que cada nome aqui está dizendo só o tipo de ligação que ele faz. A hidrogenação catalítica, pode chamar de hidrogênio, é quando acontece a adição de hidrogênio. A halogenação é quando acontece a adição de halogênio. Certo? A hidrohalogenação acontece a adição de um hidrogênio e um halogênio. E a hidratação acontece a adição de uma molécula de água. Então, observa que a diferença de um para o outro é simplesmente o que está sendo adicionado, mas a formação é exatamente a mesma, gente. É tão a mesma que eu vou pegar isso daqui todo e vou copiar aqui embaixo para a gente ver um por um. Então, observa aqui, eu vou botar o 0,1. A hidrohalogenação, hidrogenação catalítica. A hidrogenação catalítica, eu só faço substituir o A e B por hidrogênio. Aí, aqui nessa ligação, esse A e B, na verdade, são duas moléculas de hidrogênio. Porque eu quebrou o hidrogênio aqui, e aí esse hidrogênio vai ser incorporado a esse No elemento. caso daí não vai ser mais um etano, né? Não. Não. Aqui, desculpa, eu falei etano, eu falei errado. Aqui é um eteno. Lembra? Eu falei etano porque etano é de ligação simples. Bora para a nomenclatura para a gente entender. Tem dois carbonos. Dois carbonos, et. Então tem aqui, ó, et. Tem ligação dupla. Ligação dupla em. E não tem, é só hidrocarboneto. Vem o eteno. Tá? Quando a gente faz essa junção aqui, ele saiu do eteno e virou um etano. Professor, Pode falar. mas o número de o que é isso do hidrocarboneto É o hidrocarboneto composto. não afeta no O ali, não? Tipo, não muda o O, não? Não. O que muda o O é que a gente ainda não chegou nas funções orgânicas. O que muda o O é a função orgânica. Por exemplo, se eu tenho nessa molécula aqui ligado um OH, significa que ele vai ser um álcool. Tá?
Se eu tenho ligado, por exemplo, no carbono final, um O com um H, assim, tá? Ele vai ser um aldeído. Por exemplo, se eu tenho nesse carbono com dupla O, eu tenho um carbono de K e um carbono de K, ele será uma acetona. E por aí segue. Mas esse ponto aqui a gente vai falar mais para frente, tá? É importante que vocês aprendam essas estruturas, a nomenclatura delas, porque a gente vai ter uma aula que vem, vai ser inclusivo, né? Exclusivo só sobre essa nomenclatura, porque isso vai ajudar vocês na hora que a gente for fazer a nomenclatura das funções orgânicas. Bom, bora observar dois. A primeira, hidrogenação, é a adição de hidrogênios. A segunda é a halogenação, que é o halogênio. Galera, os halogênios, quando você pega a tabela periódica, tá? Vou fazer mais aqui. Quando você pega a tabela periódica, a gente tem aqui, ó, tem os elementos finais. Esses elementos finais são os gases nobres. A coluna, né? Os gases nobres. E aí você tem outra linhazinha aqui, ó. Essa linha aqui, que geralmente pode estar escrito como que ela como família 7A ou grupo 17, são os halogênios. São os halogênios. Certo? Então, uma halogenação é a inclusão de algum desses elementos desse grupo. Os elementos que mais vocês vão ver isso daqui, basicamente, vai ser o cloro e o bromo. Acho que é bromo mesmo, né? O termo. É o BR, isso mesmo. Então, esses dois elementos são os mais comuns que vocês vão ver no processo de halogenação. E aí, para não fugir a informação, bora aqui para o nosso exemplo. Eu vou pegar no de cá a ligação A e B agora e vou botar um halogênio, que vai ser o Cl2, né? Cloro com cloro. Quebra a ligação e no lugar do A e do B eu vou ter justamente o cloro. Percebeu que não tem diferença nenhuma no formato da ligação de adição? A diferença é só o composto que eu estou colocando. Se eu colocar o hidrogênio, vai ser hidrogenação. Se eu colocar um elemento que é um halogênio, vai ser uma halogenação. Aí eu falei, professor, mas você falou hidrohalogenação, que é o próximo. Pois é. Na hidrohalogenação, vou até escrever aqui, ó. Na hidrohalogenação, preste atenção. Hidro vem do hidrogênio. E halogênio vem do halogênio. Hidrohalogenação é um hidrogênio mais um halogênio. Como é que vai ser então a junção desse composto de K? Vou puxar para cá para descer um pouco mais. Como é que vai ser essa função então? Na hidrohalogenação, eu vou ter, no lugar do A e do B, eu vou ter um hidrogênio e um halogênio. Ou seja, um hidrohalogenação. E aqui, como é que vai ser a substituição? Do mesmo jeito. Em um lado eu boto o hidrogênio, no outro lado eu boto o halogênio. Né? Percebeu que está tranquilo? E é uma reação também fácil de se entender. Tá? E quando eu trabalhar, por exemplo, com a hidratação, que é o quarto. A hidratação, gente. Que bom, Ronald. A hidratação é nada mais, nada menos do que a adição de água. Então, eu vou ter aqui o nosso compostozinho. No lugar do A e do B, eu vou botar água. Só que eu vou representar a água para vocês assim, ó. H com H, que é como eu posso dividir ela. Tá? Isso daqui, ó, vocês podem ver, gente, tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. É água. Tá? Isso aqui é água. No processo de halogenação, em um dos lados vai juntar um hidrogênio, no outro vai juntar o OH. Aí, Samuel, isso daqui é um álcool. Tá? Aqui já não é mais o nome. Enquanto isso daqui, por exemplo, é um eteno, né? Desculpa aqui, um eteno. Isso daqui já é um álcool. Aqui já é um etanol.
Esse ol aqui do álcool é próximo assunto, esses aqui, viu, gente? E esse O Álcool é quando tem carbono, é o hidrocarboneto. não sei o que lá, e oxigênio, né? Esse passarinho. O álcool é quando tem isso daqui, ó. OH. Se achou OH é álcool, É isso mesmo. tá? Basicamente. Então, é essa mudança que vocês vão percebendo, assim, que vocês vão ver que vai acontecendo. Tá? Mas não se preocupe com essa mudança de nome, não. Se preocupe com o que é hidratação, halogenação, hidrohalogenação e hidrogenação. Tá? É esse que preocupa pra gente. Tá. Até aqui tudo em paz. Só que existem alguns casos de adição específicos. E para esses casos específicos, a gente precisa conhecer uma parada que nós chamamos de regra de Markovnikov. Não entre em desespero. O nome é difícil, mas a regra é fácil. Tá? Olha o que essa regra diz. Bora ler junto. O átomo de hidrogênio, tá? Do HX, geralmente o HX, por exemplo, vou deixar no exemplo aqui, né? Do HCl, pode ser HCl, HBr, tá? No caso mais fácil de visualizar, de uma hidrohalogenação, tá? É adicionado ao átomo de carbono que possui carbono da ligação dupla, que possuir o maior número de hidrogênios, tá? É basicamente isso daqui, certo, gente? É essa relação que a gente precisa compreender e entender. Então, como é que é isso na prática? A gente fez os exemplos com vocês de cadeias bem simples. Eu vou fazer agora de uma cadeia um pouco maior. Eu vou ter aqui, ó, o CH2, uma ligação dupla, CH, CH2, CH3, tá? Observe que eu fiz uma cadeia maior. A ligação dupla está aqui. E aí eu vou adicionar um halogênio, que é o hidrogênio com o bromo. BR é bromo mesmo, vou até garantir aqui a informação para não estar falando errado. BR química. Bromo, certíssimo. Tá? Quando a gente tem esse tipo de situação, vai acontecer o mesmo processo que a gente está falando até agora. A gente vai ter a quebra dessa moléculazinha aqui e a adição do hidrogênio e do bromo. Eu vou quebrar isso daqui, ó. Quando eu quebro, ele vai ficar dessa forma, ó. Eu vou ter aqui o carbono, aí eu vou ligar aqui um hidrogênio, dois hidrogênios. Eu vou quebrar uma das ligações, só vai ter uma. Aí liguei o carbono, liguei o hidrogênio. E aí vem o próximo. Carbono ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio. E aqui carbono ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio, ligado com hidrogênio. A ligação que foi quebrada foi a de cá. Então foi essa ligação aqui, ó, que foi quebrada. Quando eu quebrei essa ligação, eu deixei os elétrons livres e formei dois espaços daqui para fazer essa nova ligação. Na regra, ela diz o seguinte. Nesses carbonos, eu vou numerar eles. Aqui carbono 1 e aqui carbono 2. No carbono 1 e no carbono 2, qual tem mais hidrogênio? Qual tem mais hidrogênio, gente? Estamos fechando. Temos mais hidrogênio. Vale? Né não? Isso mesmo. Aqui nós temos dois hidrogênios. E aqui nós temos apenas um hidrogênio. Nesse que tem mais hidrogênio, eu vou e boto o meu hidrogênio. E no outro, eu deixo o bromo. Certo? Então, quando tiver esse tipo de reação que tem mais elementos, que os carbonos vão ter quantidades de hidrogênio diferente, o hidrogênio ele vai ficar ligado ao carbono que tiver mais hidrogênios, certo?
Se não tiver, se os dois lados tiverem hidrogênio da mesma quantidade, não faz diferença em qual dos dois eles ligam. Tanto vai fazer se vai ligar em um ou se vai ligar no outro. Certo, gente? Tranquilos? Pois então, ó, a gente fez esse assunto. Vai ficar faltando reações de combustão para a gente explicar para vocês, tá? E reações, cadê o outro nome aqui? Reações de substituição de múltiplas ligações, tá? Mas aí a gente já conseguiu adiantar uma parte legal. Vou deixar registrado aqui nas minhas anotações para que eu não esqueça de passar esse restante de conteúdo na próxima aula, tá bom? Deixa eu ver quem foi que chegou levemente atrasado para a gente poder adicionar aqui na lista de presença, tá? Então, vamos ver. Augusto não está aqui. Fabrício não está aqui. Isabela não. João Vitor chegou? João Vitor chegou. Estou errando aqui. Então chegou João Vitor. Leslie não está aqui. Raí chegou? Chegou. Foto bonita dessa, rapaz. Como é que eu não reparei? E Juan não tá aqui, tá? Juan não. Pronto. Pronto, cara. Eu vou fazer isso agora, ó. Eu vou até fazer nesse momento. Arquivo. Exportar em imagens. Desktop. Botar aqui, ó. Terceiro ano MSI. Salvei 4 páginas. Tá? Já vou abrir aqui na turma de vocês. Terceiro ano MSI. Área de trabalho. Já enviei, gente. Enviei lá no grupo. Bom, pronto. Pronto, tudo feito, galera. Essa aula encerrada. Eu vou parar a gravação aqui.